esse outro slide também é só para vocês, já estão com as respostas aqui em vermelho, né? Mas caso vocês tenham esquecido ou considerem importante relembrar, seria para calcular apenas as massas molares de cada uma destas substâncias aqui. Aí, quando nós podemos, então, chegar na fórmula da concentração molar, atenham-se neste momento apenas a isso aqui, porque esse aqui é um resumo das fórmulas. Então, aqui seria a concentração comum, né? Mas agora é a concentração molar que eu quero que vocês prestem atenção. Então, aqui estão as formulazinhas, essa e essa. Vocês podem copiar dessa forma no caderno. O que a gente vai usar? Vamos lá ver uma possibilidade de exercício, olha só. Com os dados da questão 1, calcule a concentração comum e a concentração molar das seguintes soluções. Então, nesse momento, eu vou focar apenas na concentração molar, certo? Então, olha só, 0,5 mol de HCl em 2,5 litros de água. Se eu olho essas duas fórmulas aqui, que são as fórmulas que tem da concentração molar, eu tento observar qual das duas é a mais simples para que eu possa usar. Então, olha quais são as informações que nós temos. Quantidade em mol do soluto, ou seja, eu tenho o valor de N de HCl e o volume total em litros da solução. Portanto, vocês vão usar essa fórmula aqui. Vocês têm este valor e este valor. Consequentemente, a concentração molar desta primeira questão será M é igual a 0,25 dividido por 2,5. Vocês encontrarão qual é a concentração molar. Este segundo caso é a mesma coisa. Vocês já têm o valor de N e têm a quantidade em litros de água. Então, novamente, vocês estarão utilizando essa fórmula aqui. Nesses casos C, D e E, existe uma diferença. O quê? Aqui está falando 0,52 gramas de NaCl. Isso aqui está incorreto, tá, gente? Isso aqui provavelmente aqui antes era uma outra coisa, eu acabei tirando e deixando aqui. Então, olha só, desconsiderem esse C12H22O11, tá bom? Que seria a sacarose. 0,52 gramas de NaCl, que é o soluto, dissolvidos em 200 ml de água. Então, agora nós temos uma massa de soluto e volume da solução. Então, dentre essas duas equações aqui, para calcular a concentração molar, nós utilizamos essa aqui, porque está sendo informada a massa do soluto e também o volume da solução. O que falta para calcular a concentração molar é a massa molar do soluto, que é quem? O NaCl. Então, a massa molar, vocês vão lá na tabela periódica e vão obter a massa molar do NaCl, tá? Que nesse caso é 58,5 gramas por mol. Atentem-se a essa unidade aqui, ó. Aqui, o volume da solução está em ml. Nós estaremos utilizando sempre, tanto na concentração comum quanto na concentração molar, o volume em litros. Então, olha como é que vai ficar essa expressão. Massa do soluto, 0,52 gramas. Então, vou colocar aqui 0,52 dividido. Massa molar do soluto, que é o NaCl, eu estou falando para vocês que é 58,5, mas vocês vão obter esses dados a partir da tabela periódica, pelo que vocês já aprenderam. Vezes V é o volume da solução, que é 200 ml. Preciso colocar em litro. ml para litro eu vou dividir por 1000, então aqui
no valor de V, eu vou colocar 0,2 litros. Então, agora, depois que vocês têm todos os dados aqui, é simples obter a concentração molar, só estejam atentos para não errar agora questão de sinais, né? Primeiro, você vai fazer essa multiplicação, divide a massa por esse valor, e daí vocês vão encontrar. Então, olha só, pessoal, quando vocês fizerem vestibular, Enem, vocês vão receber uma folha, um formulário, que vai ter, por exemplo, se for química e física no mesmo dia, vai ter um formulário com um monte de fórmulas de química, um monte de fórmulas de física. Então, não é inteligente querer decorar. O que vocês precisam fazer aqui, por exemplo, prof, quando usar essa fórmula ou essa fórmula, né? Estamos falando de concentração molar, que é mol por litro. Quando? Eu vou olhar para as informações que me são fornecidas. Se está sendo fornecido número de mol e volume, eu vou usar isso aqui. Se estiver sendo fornecido massa, né, de soluto e volume de solução, massa de soluto e volume de solução, eu uso essa equação aqui, certo? Uma outra coisa que pede no exercício, então, seria calcular a concentração comum, que é gramas por litro. Então, no caso da C, da D e da E, você vai precisar colocar diretamente na fórmula, porque você já tem. Lembrando que concentração comum é massa sobre volume, né? Você já tem diretamente a concentração comum, a massa de soluto e o volume da solução. Massa de soluto, volume da solução, massa, volume. Então, você vai usar diretamente essa equação aqui. Agora, se você precisar calcular a concentração comum da questão A e da questão B, você tem duas alternativas, tá bom? Uma delas, o que está tendo de diferente aqui? Você precisa de uma quantidade em gramas do soluto, só que você tem a quantidade em mol. E é aí que entra aquela equação do número de mol, que é justamente, me perdi aqui um pouquinho, que é justamente a equação em que você adiciona aqui o número de mol, você vai saber a massa molar, porque você conhece qual que é a fórmula do soluto, né? E você vai encontrar a massa que você precisa, tá? Esse é um caminho. Então, usando essa fórmula que eu acabei de mostrar para você, você vai botar esse valor em mol no lugar do N, igual a massa é o que você precisa saber, dividido pela massa molar desse soluto, ou deste. Aí você vai encontrar o valor de M, que é a massa. Então, para calcular a concentração comum, você vai pegar a massa que você encontrou e dividir pelo volume da solução. Este é um dos caminhos. O outro caminho é o quê? Essas duas equações aqui embaixo, elas unem concentração molar e concentração comum. Isso aqui não é nada de novo, pessoal. O que foi feito aqui? Olha só. Tá vendo que concentração comum é M dividido por V? E olha o que tem aqui, M dividido por V. Então, isso aqui que tem aqui dentro da concentração molar, isso aqui é concentração comum. Então, a concentração molar, olhem para essa fórmula e para essa. A concentração molar, eu posso substituir esse M dividido por V por concentração comum. Então, o que vai sobrar apenas é a massa molar embaixo. Então, concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar. Esse é o segundo caminho que eu ia apresentar para vocês.
como vocês já calcularam anteriormente, né, como eu mostrei, a concentração molar, que é só pegar este valor e dividir pela quantidade de água, você já tem a concentração molar. Isso vai ser igual à concentração comum que está te pedindo agora, que você não sabe, dividido pela massa molar do soluto. E daí você tem este valor, passa este lá para o outro lado multiplicando, e você vai encontrar a concentração comum. Pessoal, aqui também, tá? É um exercício que é muito semelhante ao anterior, é o mesmo conhecimento, transformar a concentração comum em concentração molar e vice-versa, utilizando essas fórmulas aqui de baixo, ó, tá? E daí, eu vou parar por aqui, porque, pessoal, é muita informação, eu preciso que vocês escutem, deem um pause, escutem novamente, né? Eu tô procurando explicar com todos os detalhes, né? E nos procurem para as dúvidas. Este é um ponto, uma parte da disciplina que é muito importante, tanto para trabalhar dentro do laboratório, quanto para quem deseja fazer Enem, vestibular, né? Mesmo se você não está planejando trabalhar na área de recursos pesqueiros, né? É um assunto importante que cai com muita frequência no Enem e no vestibular, essa parte de soluções. Então, eu vou pedir que vocês vejam com bastante cuidado. Eu falei e repeti muita informação aqui. Coloquem o formulário no caderno de vocês, vejam a fórmula, interpretem o exercício, vejam que tipo de informação o exercício está trazendo para vocês e daí então peguem essas informações e coloquem lá na fórmula, tá bom? Então, dessa vez, os exercícios que vocês vão precisar fazer serão esses que estão aqui nos slides, tá bom? Nesse slide e neste aqui.